Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Grande Bezerra. Se você acabou de chegar agora nesse canal, deixa já um like, deixa um comentário, seja bem-vindo mais uma vez. Se inscreva já no canal. Falando até em se inscrever, nós estamos numa campanha de atingirmos 500 inscritos até o mês de junho. Acreditamos que vamos conseguir, claro, se você se inscrever, se você chamar mais pessoas, então, para poderem se inscrever aqui no canal. O tema de hoje vamos falar então sobre a carta de chamada ou termo de responsabilidade. Esse documento que vocês estão a ver aqui na tela, que é muito importante no processo de aquisição de visto. Ele vai servir de grande importância para aquelas pessoas que não têm recursos financeiros para comprovar, nem sequer então recursos para poderem então garantir a sua estadia em Portugal. Vamos lá. Para que então serve o termo de responsabilidade ou carta de chamada? O termo de responsabilidade, também conhecido como carta de chamada, é um documento que serve para comprovar que um cidadão que reside em Portugal tem condições de chamar uma outra pessoa que vive num outro país para que possa então entrar em Portugal e com todas as despesas incluídas na custa desse cidadão que vive em Portugal. De uma maneira mais simples e didática de se explicar, é o seguinte: se uma pessoa que vive em Portugal tens com ele confiança e quer que aquela pessoa que vive no Brasil, aquela que vive em Angola, aquela que não tem dinheiro para poder sair de Angola para ir, então ele elabora ou assina essa carta de chamada, não é? Ou então esse termo de responsabilidade, envia em Angola, envia no Brasil, aí em Cabo Verde, aí em Moçambique, neste cidadão e na qual ele quer chamar para entrar em Portugal. Esta pessoa recebe, reúne os documentos e vai então na embaixada comprovar de que tem condições de entrar em Portugal, porque alguém que está em Portugal está a responsabilizar-se por todos os custos inerentes à sua viagem, bem como a sua estada no território português. Esta é a finalidade da carta de chamada ou então do termo de responsabilidade. Agora, uma outra questão que também surge sobre isso é se quem envia o termo de responsabilidade necessariamente deve ser um familiar. A resposta é não. Qualquer pessoa que seja da sua inteira confiança e que quer que você saia do seu país de origem para Portugal e que ela assuma tudo, então pode fazer esse termo de responsabilidade ou então a carta de chamada. Só que ao enviar o termo de responsabilidade, não é só enviar por enviar, é necessariamente que se acompanhe com outros documentos que vão garantir a veracidade da sua estadia, bem como da veracidade das condições financeiras da pessoa na qual te chama para você entrar em Portugal. Certo? Até aqui acho que compreendemos. Mas vamos lá conversar. Você já deixou um like? Você já deixou um comentário? Você já partilhou esse vídeo? Aliás, você já se inscreveu, minha irmã, meu irmão? Meu cunhado, minha cunhada, meu tio, minha tia, faz favor, se inscreva já no canal. Estamos numa campanha para podermos então atingir 500 inscritos até junho, o compromisso é até junho. Continuando, a carta de chamada também não simplesmente deve se assinar e logo estás a enviar, não. A carta de chamada, ainda pelo cidadão que está em Portugal, ele vai assinar todos os dados, conforme vocês podem ver aqui. Aqui ele vai assinar o seu nome, nome próprio, apelido, o seu endereço, a rua, os documentos na qual acompanha, a chamar essa pessoa que está num outro país. Além de preencher todos esses dados, esta carta de chamada deve ser reconhecida e autenticada no notário ainda em Portugal. Só assim é que essa carta poderá ser enviada para aquele cidadão que vai entrar em Portugal. Uma outra pergunta que também nasce aqui é que será que ao enviar essa carta de chamada, esse termo de responsabilidade para aquela pessoa, deve ser enviada em formato físico ou em formato
digital? A resposta é: nos dois formatos servem. Você pode enviar em formato digital, como também pode enviar em formato físico. E agora, será que só simplesmente a carta de chamada será enviada e a pessoa já está em condições de ser liberada pelo consulado e lhe concederem o visto? Não. A pessoa que vai enviar a carta de chamada deve acompanhar-se dos seguintes documentos. E permita-me olhar abaixo, porque vou ter que ler aqui os documentos para vocês e que não haja erro nenhum, porque isso é um processo muito importante. Primeiro, a pessoa vai ter que enviar o termo de responsabilidade, que é esse que vocês estão a ver aí nas vossas telas, que é também chamada carta de chamada. Segundo, este cidadão deve enviar também a sua carta, ou seja, o seu cartão de cidadão, se ele for já um português, um nacional português. Mas se for um estrangeiro que reside em Portugal, ele deve enviar então o seu cartão de autorização de residência. Terceiro, ele deve enviar um extrato bancário. O extrato bancário deve ser carimbado pelo banco ali em Portugal. Quarto, ele deve também enviar uma declaração de serviço ou um contrato de trabalho que mostre que ele, ou seja, que mostre que ele trabalha, que ele tem recursos financeiros para poder então suprir as necessidades dessa pessoa que vai ir na responsabilidade dele. Quinto, ele deve enviar também o documento da casa, não é? Se a casa for dele. Se não for dele, ele apenas arrendou, deve então enviar o contrato de arrendamento também. Todos esses documentos devem acompanhar com o termo de responsabilidade. Um outro documento que tem que se enviar também é o atestado de residência. O atestado de residência deve acompanhar também desses documentos para atestar que esse cidadão português ou estrangeiro que vive em Portugal, que está a chamar um outro cidadão estrangeiro para entrar em Portugal, resida no sítio tal, na rua tal, seu endereço é este. Todos esses documentos reunidos e com a carta de chamada então serão enviados para aquele cidadão que se encontra ali em Curitiba, aí em São Paulo, aí em Luanda, aí em Cabinda, não é? Nesse caso Angola, aí no Moçambique, ali em Cabo Verde, aí em Guiné Equatorial, não é? Então, esse cidadão estrangeiro recebe esses documentos, junta outros documentos segundo o seu visto que ele pretende tirar, por exemplo, o visto de procura de trabalho, ou visto de estudante. Então, depois de reunir todos esses documentos, vai entregar no consulado. Por exemplo, no visto de procura de trabalho, ao invés de ele pedirem 3 salários mínimos, já não lhe pedem nada. Ele já não precisa comprovar que tem rendimentos financeiros para poder viver em Portugal, porque já há alguém em Portugal com rendimentos financeiros suficientes para poder lhe aguentar a sua estadia lá. E lembrando, a sua estadia não é só sobre o alojamento, não é só sobre a comida, não é só sobre a sua saúde, é sobretudo até mesmo o seu afastamento em Portugal, a sua conduta sobre as leis em Portugal. É uma responsabilidade muito grande. Por isso, não aconselhamos outras pessoas em forma de negócios de enviarem cartas de chamadas para poder, então, outras pessoas entrarem no território português. Isso até viola o princípio da boa vontade e viola o princípio da transparência. Se for o caso, é crime. Portanto, se você está a chamar essa pessoa, esteja ciente que vai mesmo responsabilizar tudo. Inclusive, se ele cometer um crime, você também será rolado neste mesmo processo. Por isso é que se você pedir uma carta de chamada, um termo de responsabilidade a alguém que está lá em Portugal e não está a enviar, não é porque ele simplesmente não quer, é porque a responsabilidade que pesa sobre isso é muito grande. Espero então que tenham entendido sobre a carta de chamada ou termo de responsabilidade. Este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado para você que acompanha o canal. Muito obrigado para você que acabou de se inscrever. E para você também que ainda não é inscrito, faz favor, inscreva-se já no canal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.